Nos últimos meses, a Prefeitura aqui de Maringá contratou 2 shows com artistas famosos. Primeiro, Luan Santana, que foi na Expo Engá, R$265 mil. E depois o show com o Erasmo Carlos, um show de R$100 mil. Os dois foram contratados por inexigibilidade e o tema está em discussão aí em todo o país. Esse negócio de Lei Rouanet, artistas fazendo shows em pequenas cidades, em médias cidades também, cidades no porte de Maringá. As prefeituras acabam contratando esses shows aí para prestigiar a população, digamos assim. O Tribunal de Contas da União, ele afirma que o sistema de registro de preços não é aplicável nas situações nas quais o objeto não é padronizável. Vou citar novamente o Agnaldo Vieira, ele sempre fala isso, não tem como fazer licitação porque são coisas diferentes, ninguém oferece o mesmo serviço. Então tem essa resolução aqui do tribunal. Mas aí, esses serviços de promoção e eventos de custos das empresas são díspares e impactados por vários fatores, a exemplo da propriedade de bens ou da sua locação junto a terceiros, também é o que diz. Aí, contudo, o mesmo TCU afirma que é possível a realização da modalidade do pregão com vistas à contratação de artistas e bandas de renome local ou regional, pois o objeto é passível de atendimento por qualquer pessoa jurídica que consiga mobilizar os profissionais que atuam no setor nas referidas bases geográficas e não há incompatibilidade entre apresentações musicais e o conceito de serviço comum. Aí, num momento orçamentário, no qual a maioria dos municípios está com carência em diversos setores fundamentais, não há o que se justifique pagamentos de shows para a população, isso é um fato. E aí, por que a gente está trazendo esse assunto hoje? Porque é um assunto recorrente no Brasil. Nós tivemos shows aqui na cidade e aqui em diversas ocasiões, você que nos acompanha pelas nossas plataformas já fez esse tipo de comentário e essa sugestão veio para a gente, da gente abordar esse tema e ouvir o que os meus amigos aqui acham. Se a política do pão e circo ela tem que ser válida, continuar valendo, e se os órgãos de controle não têm que reprimir ou tem que deixar solta essa corda. Eu começo com você, Pamela Bussolini. Paulo, sobre tudo isso que nós estamos presenciando nessas investigações com relação à contratação de shows, eu creio que é importante nós ressaltarmos a diferença de quando a prefeitura contrata um show ou quando um artista busca um recurso público, né? Eu vejo que as pessoas estão fazendo uma grande confusão. Tanto é que quando se dá a notícia, coloca lá, com relação a shows contratados por prefeitura, coloca lá a imagem do artista, né, na notícia, como se o artista estivesse fazendo algo errado. Uma coisa é o artista procurar o poder público para requerer uma verba para comprar jatinho, como foi o caso do Luciano Huck, ou outras situações aí para promover o seu espetáculo, para promover o seu show, né? A gente sabe que, não sei, eu não consegui assistir a entrevista do ex-secretário de Cultura ontem, mas nós sabemos que muitos artistas captaram altíssimos valores, sequer ofereceram convites, aí, ingressos para que a população mais carente possa ter acesso à cultura. Já quando uma prefeitura contrata um show, é a prefeitura que vai até um artista específico e contrata aquele show para fazer certas comemorações, como aconteceu aqui em Maringá. Foi contratado Erasmo Carlos, foi contratado Luan Santana. Então, o que eu gostaria de pontuar? Quando um prefeito decide comprar um carro oficial e ele exagera, por exemplo, ele quer comprar uma BMW, Isso, lógico, que nós não podemos ver com os bons olhos, porque é um carro caríssimo, mas a culpa não é da BMW. Então, acho que com os artistas a gente precisa fazer essa separação. Agora, se o município tem N situações a serem resolvidas e está gastando com shows, já é outra situação. Por exemplo, aqui em Maringá, todo dia os nossos ouvintes colocam aqui: o uniforme das crianças chegou? Como que tá? A saúde está lotada, as UPAs estão lotadas, precisando de médico. E, no entanto, nós estamos gastando dinheiro com lazer, né? Então, realmente, nós vemos essa prática aí do pão e circo no dia a dia, e não é só no nosso município, isso é no Brasil inteiro. Então, essa é a diferença, essa é a questão, a gente questionar. Tá tudo ok no município? Podemos fazer festa? Então, tudo bem. Então, podemos fazer festa, vamos comemorar, vamos contratar shows. Agora, quando existem coisas pendentes, que é o essencial que tem que ser oferecido, saúde, educação, segurança, eu creio que a gente pode gastar esse tipo de verba com coisas mais importantes. Agnaldo Vieira.
Eu sempre pensei que também o caso da Lei Rouanet, em verdade não tem dinheiro público, né? Você tem uma autorização do governo para você buscar nas empresas, obviamente privadas, esses recursos. O que acontece é que muitas vezes o próprio empresário vai ter mais interesse de repassar esse abatimento da receita tributária para um grande artista, né? Aí às vezes aquele pequeno artista não tem nem acesso para chegar a essa empresa para buscar esses recursos. Eu acho que poderia ter um limite ou, por exemplo, grandes artistas não poderiam ter acesso a isso, né? Isso deveria ser para o pequeno, mas para o pequeno artista, vamos assim dizer. Quando você faz uma comparação de aqui em Maringá, por exemplo, o show do Luan Santana, acho que R$260 mil, e com Gustavo Lima, aí fica complicado. O que tem que se ver, e eu acho que Maringá até que não ultrapassou esse limite, porque quando é para a prefeitura, para o governo do estado, o governo federal, custa 100, cobram 500. E Maringá até que não extrapolou a esses valores. São realmente, pelo contrário, Maringá ainda consegue buscar um bom desconto, porque não é para ganhar dinheiro, né, com o show. É uma coisa de voluntariado, das pessoas trocarem por ingressos, e trocar o ingresso por cestas básicas. Então isso acaba ajudando. Mas a disparidade com o show do Gustavo Lima, eu nem sei se o valor do show já estaria... É o mais caro show do Brasil, mas eu não sei se já estaria nesse valor tão alto que foi repassado para a prefeitura e, no caso, lá a justiça mandou cancelar. Não tem problema nenhum Maringá ter condições de bancar shows, cultura, isso tem que ter. Porque muita gente tem a possibilidade, principalmente aqui em Maringá, de pegar um avião, um carro, um ônibus e assistir a um grande show em Curitiba, em São Paulo. Fala-se muito na questão do Maringá Encantado, do Natal Encantado, e muita gente tem condições de ir para Gramado ou de ir para Disney, passar o Natal lá. Então, quando se investe nisso e coloca à disposição das pessoas um pouco de cultura, por exemplo, tivemos a Orquestra Sinfônica lá no Parque Alfredo Niffler, né? Quantas pessoas que teriam condições, um pai de família que ganha R$1.200 e levar e ter isso, né? Então não vale pagar 200, 300, 400 mil para que essas pessoas tenham acesso a isso. Isso que é inclusão, isso que é uma cidade para todos, né? Eu estou falando isso não só de Maringá, mas de tudo. Então é bem lembrado pela Pâmela, né? Quando está tudo ok, você pode fazer uma prainha, enfim, mas se Maringá tem condições, no caso de ter dinheiro e não está tirando de um local para pôr em outro, isso que é o errado, né? Eu deixei de investir na educação, na saúde, na segurança, para investir num show, enfim. Agora, num valor dentro do normal, isso é totalmente correto e tem que ser feito isso mesmo, porque muita gente não tem acesso à cultura e ao entretenimento. Naman Mendes. Pão, circo e corrupção faz parte das democracias mais imaturas. Acho que essas situações precisam ser resolvidas a partir de fiscalização, a partir de observação dos órgãos próprios do município para que fiscalize, Câmara dos Vereadores, Ministério Público, para que essas dúvidas não fiquem na mente das pessoas, né? Acho que é simples isso de entender. A corrupção faz parte da nossa cultura, infelizmente, e a gente precisa, como população, trabalhar contra isso para que as verbas sejam aplicadas naquilo as quais elas são designadas e dentro dos limites que foram apontados aqui pelos colegas e tudo mais. Eu acredito que a gente tem que chamar a atenção da população para isso, para que elas cobrem daqueles órgãos públicos que são fiscalizadores para exercer o seu papel e a gente também ficar atento, senão nós vamos viver um tempo sem esperança, sem alegria, sem possibilidades de se divertir, porque a gente está sempre sendo enganado e ludibriado pelas pessoas e pelo aquilo que é público. Ângelo Rigon? Bem, quando você tem shows, e não, eu estou falando de forma genérica, tem alguém que oferece, o empresário, e tem alguém que aceita.
Normalmente, numa cidade em que o prefeito se preocupa, ele não vai pedir o esquema dele, que é o esquema conhecido como rachanejo, que é o que acontece praticamente 90% com dupla sertaneja. Devolve uma parte do que recebe. Por isso, um show do Gustavo Lima custa 10% do empréstimo que o Luciano Huck fez no BNDES para comprar o jatinho dele. Então, é um absurdo. O Luan Santana, um show do Gustavo Lima, custa 4 vezes do Luan Santana que veio a Maringá. Então, é óbvio, fica muito na cara que há esquema de rachadinha sim. Agora, Maringá é uma cidade de canção. Já teve vários festivais. Hoje tem mostra, que é o caso do Filme SIC, teve festival Cidade Verde lá no Parque do Ingá. Então, o Maringá tem que manter essa tradição, esse pítito dado pelo Antenor Sanches e fazer, mas incentivar principalmente o talento local. Acho interessante você trazer a gente de fora, porque é isso que traz o público do bairro. Mas é importante incentivar o artista local. É esse que é o futuro. No mais, o retorno nunca sempre é compensador em termos de dinheiro. Uma cidade pequena que vai pagar 800 mil reais num show de um cantor, não vai ter aquilo de retorno. Obviamente não vai ter, nem todas as cidades vão ter. Mas há compensação realmente cultural na maioria dos casos. Não digo nesses casos que a gente está arrepiando de ver, envolvendo principalmente cantores sertanejos. Kim Rafael. Bom, o que me chama a atenção realmente é a questão aí de colocar, né, os artistas como os agentes, né, que causaram toda essa questão da contratação de forma talvez, né, errada, ou por ter contratado vários shows no mesmo mês. Por exemplo, nós tivemos aqui a Expo Ingá, menos de um mês aí, já temos quantos shows que já ocorreram pagos pela prefeitura. Então eu acho que tem coisas assim que não dá para deixar o artista culpado. Mas Expo Ingá, tudo bem, mas eu tô falando de dinheiro pago pela prefeitura. Então, só um show. Então, mas o show que compensou e o Erasmo estava comprado lá atrás, antes da pandemia, né, inclusive. Aniversário da cidade. Eu não estou falando que isso não, mas gastou errado, dinheiro, mas só disso que nós estamos discutindo aqui. Mas é um questionamento realmente, se realmente é necessário, pelo menos nesse período, poderia colocar um pouquinho mais para frente, porque realmente é estranho, é questionável, né? Como o Rigon colocou aqui, muitos artistas são de Maringá, que poderiam, né, trazer e fazer isso acontecer. Eu acho que tem que ser questionado isso. Né? Agora, colocar realmente o artista como o culpado de tudo, né? E realmente, como a Pamela colocou aqui, nos noticiários, como se eles fossem os culpados de tudo, a prefeitura contratar o show deles. Mas se o artista cobra 300 e o contrato é 1 milhão, o artista tem. Fala, Aguinaldo, não é estranho? Aguinaldo, o artista também é culpado, porque ele está aceitando aquele roubo. A prefeitura tem autonomia. A doida da Anitta lá falou, ele não faz. A prefeitura tem autonomia de não contratar, é simples assim. Sim, mas o artista também é culpado, porque ele aceitou. Não contrata. Mas esse que é o esquema. Custa 300, não tá pagando 1 milhão. É o esquema. Aí, por que vocês não falam dos prefeitos? O artista é culpado. Mas o artista também é culpado. Mas quem falou que é culpado? Aonde tá dizendo que tem realmente alguma coisa equivocada? Você é artista, você cobra 100 mil shows. Aí eu vou te pagar 500 mil, você vai aceitar? Já saiu o resultado. Não tá errado? As redes sociais. Há uma condenação do Gustavo Lima, do Luan Santana, do Erasmo Carlos. Mas é culpado, faz aquele esquema. Vou te garantir a palavra. Faça a pergunta pra ele, Aguinaldo, só pra entender, pra todo mundo entender. Kim, você sempre cobra no seu show 100 mil reais. Aí eu chego, sou prefeito da cidade, olha, vou te pagar 500 mil, você me devolve 400. Você aceita e você é culpado ou não? Você está colocando um fato que não se sabe se é verdade. Responda. Não é responde. Como é que eu vou responder isso se primeiro que eu não sou artista? Não, hipotética, meu bem. Hipotética? Hipotética. Se eu falar que sim, se eu falar que sim, então você concorda com a questão de caráter. Não, mas é isso que tá acontecendo. Não faz sentido. O artista cobra o que ele quer. O artista cobra o que ele quer. Tem o valor médio dos shows, tem o valor médio. Se ele cobra para Maringá 300 mil e Marmeleiro, lá no Sudoeste do Paraná, 50 mil, é problema do artista se ele cobra isso. Mas ele tá cobrando 1 milhão e pouco. Então coloca uma lei obrigando o artista a colocar um valor congelado para todos os municípios. Isso é ridículo. Prestação de serviço, quem canta, quem faz o que quiser como artista, tá? Coloca o seu preço, assim como a Anitta. Mas tem a média dos shows. Mas se isso é crime? Isso é crime? Tem a média. Diga onde que tá escrito que é crime. Eu vou dar uma palavra pro Fernando Tupan. Segura aí, vocês estão muito
agitados. Toma um gole de água. Fernando Tupan, essa história de poder público contratar show, é o famoso pão e circo, né? O Naman citou isso aqui também. Tá de acordo com o que a gente espera do poder público? Paulo Caetano, eu vou ser sincero com você. Eu trabalho nessa área minha vida inteira. Eu sou totalmente contrário a isso e defendo o posicionamento do Rigon. Seria desenvolver o mercado local. Eu acho muito melhor, apesar de o retorno ser totalmente diferente, você impulsionar os artistas da cidade. E isso tinha que ser lei. Só que existe o seguinte, o sistema tem que mudar. Você não tem que dar dinheiro público e o cara sair, pegar e não fazer absolutamente nada. As leis municipais de incentivo à cultura deveria obrigar os artistas, por estar dando dinheiro, para fazer um determinado número de shows, fazer lançamento, ir em escolas, fazer palestras, fazer apresentações, ensinar a criançada a fazer, aprender até a ser DJs. E não? Aguinaldo, que é isso? Imagina que legal ter uma turma de 40 crianças, você ensinando como segurar nos picados. O caso desses artistas nacionais, eles tinham que levar o dinheiro, mas deveriam ser obrigados a fazerem shows em cada estado do Brasil para pagar. A gente sabe que eles colocam o preço do jeito que eles querem. Para você aparecer na Globo, lá num programa de domingão lá, você paga. Eu sei casos aqui de banda curitibanas que tiveram que cair nessa. Outras caíram nas graças e não precisaram pagar absolutamente nada. Isso que tem que acontecer. Nós temos que desenvolver o mercado local para aparecer mais músicos. É incrível. Eu, quando voltei dos Estados Unidos no final da década de 90, achei, o mercado musical vai explodir. Não explodiu. Não explodiu por quê? Porque o governo não soube de maneira nenhuma gerenciar isso. E até hoje acontece. Nós precisamos de público. O teatro precisa de público, a música precisa de público, os artistas plásticos, os escritores. O que acontece hoje, nós não temos uma cultura realmente paranaense, maringaense, curitibana. Nós temos alguns focos aqui e o governo está pouco se lixando, não sabe como controlar tudo isso, principalmente com o lance da Lei Rouanet, que é uma sacanagem. A maioria dos recursos estão tudo concentrados no Rio de Janeiro e São Paulo e contempla gente que não precisa. Daniela Mercury precisa? Claro que não. Esse rapaz da Globo aí que vocês citaram aí, que comprou jatinho, precisa? Claro que não. O cara faz barbaridade. Os caras estão bem divididos. Essa turma não precisa. Nós precisamos fomentar o cinema. Pronto, é isso que nós precisamos. E quem cresce com isso? Somos nós mesmos. Uns 10 anos atrás, eu acompanhei uma palestra aqui de um ex-ministro do Mitterrand, feito pela Aliança Francesa. Fernando. Onde ele colocou que o Mitterrand teve a grande ideia de desenvolver isso em sala de aula, ensinar os alunos a fazer cinema, a fazer teatro, a fazer música. Chegou a primeira crise depois no governo Mitterrand. O que aconteceu? Os pais que não acreditavam que os filhos poderiam ter uma profissão descobriram que teria sim. E o cinema francês hoje é o melhor cinema que tem no mundo. Ponto final. É o exemplo a ser seguido. Vamos lá. É tweetzinho só. Pamela Bussolini? Não, só para fechar, que existe uma diferença, né, na contratação de shows, todo mundo sabe disso, mas fingem que não sabe para perseguir pessoas que discordam deles. Existe, se você contrata um artista para cantar 2 horas, 3 horas ou 4 horas, se você contrata um artista para fazer um pocket show ou um show completo, o valor muda. Agora, o do Gustavo Lima, se ele cobra para cantar em Jaguariúna 800 mil e cobra 800 mil para cantar em X prefeitura no mesmo tempo, ok. Se ele foi contratado para cantar mais tempo, ele vai cobrar mais. Isso é óbvio. Então, é só isso que eu queria pontuar. Lógico que existe diferença de cachês, depende do tipo de trabalho que ele vai exercer. Isso existe, o pessoal sabe, e eu não estou inventando aqui. Quem é tweetzinho? Olha, cada artista coloca o seu preço.
tá? E a prefeitura, governo, enfim, quem contratar, que pague o preço que o artista colocou. Agora, se realmente acontece de forma hipotética, até do mundo do Harry Potter, que meus colegas querem colocar aqui, aí me desculpa, né? Aí vai ter que ser investigado, mas não o artista. Investigado a prefeitura. E se o artista realmente ter algum pacto, alguma coisa com relação a qualquer tipo de corrupção, eventual corrupção, ele sim vai ser chamado a depor e vai ser responsabilizado. Mas quanto a isso, tirando isso, o artista tem que ter a liberdade como qualquer outro profissional liberal, qualquer outro que presta serviço. Põe o seu preço. Agora, quer taxar o valor, né, para exercer ali a cantoria, enfim, para cantar, então coloque isso em lei, pelo amor de Deus. Isso é só o que me faltava. Então, só quer dizer que eu não conheço essa dupla Harry Potter, mas a gente está falando de dinheiro público. Dinheiro público tem que ser bem tratado. Fosse uma empresa particular, pagasse o que o artista quisesse. O artista não pode esfolhar o povo, porque o dinheiro é do povo. A gente está discutindo dinheiro público. Fala do prefeito, Rigon. O prefeito que contrata, não o artista. Você não respondeu, Aguinaldo. Eu vou conversar com você. Responde o Aguinaldo primeiro. Vamos falar do prefeito. Quem que contratou? Quem que contratou? A prefeitura contratou? Showmício em 2022. Naman, você tem mais uma ponderação final, Naman, sobre o assunto? A ponderação é que, há algum tempo atrás, os bobos da corte eram escravos do poder público. E hoje os bobos da corte são usados pelo poder público, se corrompem, se entregam. Então existe um conluio entre determinados artistas e determinados, vamos dizer, prefeituras, isso é muito evidente. Então, aquele meu apelo inicial, ele continua existindo. A gente tem que fiscalizar, tem que tratar isso com mais seriedade. Não é possível haver tanta diferença. Existem os dois lados desses aspectos, né? Os artistas não são santinhos, né? Eles também se corrompem, se entregam e buscam essas verbas que estão escancaradas aí nas prefeituras, porque não há controle público disso, não há limites. É o que a gente observa. Agora, o direito do artista cobrar o que ele quer é evidente, que isso é em todo lugar. Agora, cabe ao poder público avaliar isso com seriedade. Não é possível que essas diferenças sejam tão grandes, né? E se a diferença for tão grande e, de fato, uma prefeitura levar a sério, ela vai concluir que aquilo não deve ser saudável. E muitas vezes usando dinheiro que é para emergência. Exatamente. Não, mas a Pamela falou isso no começo, a gente tem escola que não recebeu uniforme. Exatamente. Então, o recurso livre, compra esse uniforme, resolve o problema dos alunos que estão sem sala de aula, sei lá, um monte de coisa, né? Azul, sei lá, é o seguinte, médico, um monte de coisa. Primeiro, tem prioridade. Resolva as prioridades primeiro. Acho que o Aguinaldo também falou isso. As prioridades vêm, claro, né? Em primeiro lugar, depois. Desculpe, é só fazer uma pergunta à própria população. O que eles preferem? Que as suas crianças sejam bem atendidas? Que as UPAs atendam melhor as pessoas? Ou eles irem assistir um show do Luan Santana ou de quem quer que seja? O que nós preferimos? Eu vou deixar, tá? Mas nós já estamos estouradaço aqui. Ué, todo mundo passou por aqui. Não, é que você fez no meio da dele. Você fez já. Não, eu ia só... Você já fez, mas eu vou deixar. Isso aí, pastor, é uma comparação igual o Observatório Social fez uma vez com o primeiro ano do Maringá Encantado. Ele falou, olha, é melhor gastar 1 milhão aqui na iluminação ou fazer tantas casas populares, né? É um tipo de comparação que não dá, né? Eu acho que sempre assim, tem que ter o dinheiro para tudo, para a cultura, para o lazer, para o entretenimento, para a educação, não pode faltar. Não é falar, olha, foi desviado o dinheiro da educação para fazer um show, enfim. Isso que a gente está falando, é de dinheiro carimbado, usado, como aconteceu agora numa cidade da Bahia. Esse, o dinheiro, por exemplo, é da Secretaria de Cultura, então não vai dar para mandar para a saúde. Eu não digo esse dinheiro carimbado. O recurso livre dá para fazer. Só questão de shows, quando você contrata um show, obviamente o artista não é bobo, tá lá. Duração do show, 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Mas é o artista que determina, então não tem assim, o meu show lá vai ser maior, vai ser menor, isso não existe. O que, por exemplo, no caso do Gustavo Lima, que ele sempre faz, principalmente em Maringá, já foi aqui, o show que às vezes é de 1h30, 3 horas ele fica tocando lá, um dia ele estava de madrugada cantando, ele passa do horário, né? Aí sim, mas ele não cobra, mas ele não cobra por isso. Ó, o meu show é lá na hora que ele decide, nem por isso assim. Então o show é contratado, tem uma duração. Ele não pode fazer menos, mas mais ele faz se ele quiser. Conclui, Aguinaldo. Então, mas só para o problema é que o Gustavo Lima é pro lado do Bolsonaro, então as pessoas não aceitam isso.
que ele faça parte até de um esquema. No caso da Daniela Mercury, meteram a boca lá também, porque ela era de esquerda. Então, esse é o problema. Fez propaganda política. E ela não chegou a 10% do No show. Não vou mais.